A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez estar dando a nossa lição dessa semana, que é dons de elocução. Hoje estaremos falando sobre o ponto 2 dessa lição, que é variedade de línguas. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus possa nos ajudar mais uma vez nesse estudo. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te apresenta essa lição. Peço que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. O ponto 2 é variedade de línguas. 1.1. O que é o dom de variedade de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois há 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento. Colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados, em 1 Coríntios 12. Então, o que acontece? Algumas pessoas até vão falar que o dom de línguas são o dom inferior, mas isso não é verdade. E aqui está explicando o que é o dom de língua. O dom de língua é quando a pessoa está falando algo que muitas das vezes nem ela mesma sabe o que está falando, porque aquilo ali é algo que Deus está trazendo, uma mensagem ou para ele mesmo, para a própria edificação da pessoa com Deus, ou uma mensagem para alguém. Por isso que Paulo diz que se for falar o dom de língua, que haja um intérprete. Ou que a pessoa nem fale alto, mas fale com ela e Deus, somente com ela mesma. Fale baixinho. Por quê? Porque o dom de língua, ela está falando algo, um idioma, que às vezes ninguém ali naquele local vai entender. A não ser se for direcionado diretamente para uma pessoa, ou para alguém que esteja ali. Como um colega meu uma vez falou, que ele estava num culto jovem e ele estava à porta daquele lugar, porque era um retiro jovem, então ele estava à porta da igreja daquele lugar, e aí começou o culto e de repente ele disse que falou em línguas e nem tinha percebido. E ao terminar aquele culto, uma amiga o chamou no canto e falou: caramba, fulano, eu nem sabia que você sabia falar inglês. Aí ele: mas a única coisa que você falar em inglês é a palavra inglês. E ela disse: não, mas você, enquanto estava aí orando, você começou a falar algo que era a resposta daquilo que eu pedi para Deus. Então Deus pode usar uma pessoa para falar em língua, para falar somente para uma única pessoa. E ali teve aquele intérprete. Por quê? Porque Deus usou aquela pessoa para falar somente para aquela outra. Isso aconteceu no Pentecostes. Ali tinha pessoas de várias nações. E quando os discípulos começaram a falar, algumas pessoas começaram a falar assim: opa, eles são bêbados. Pô, essa hora da manhã começaram a criticar. E daqui a pouco alguém catou e falou: não estão. Eu estou entendendo o que eles estão falando. Ele está falando no meu idioma. O outro: opa, calma aí, aquele ali também está falando no meu idioma. Então você vai ver que os discípulos começaram a falar, aquelas pessoas, os discípulos, os apóstolos, começaram a falar no idioma das pessoas que estavam em volta. Isso também é um dos dons de língua. E ali aquelas pessoas começaram a entender o que Deus queria falar com elas. Entende? Então foi o que aconteceu ali. Foi aquela manifestação do poder de Deus para alcançar todas aquelas pessoas que ali estavam. Ponto 2. Qual a finalidade do dom de variedade de língua?
O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o troca e renova diariamente. Então, é o que a gente já estava falando aqui. É uma edificação. O papel principal é a edificação do crente com o Pai. O que acontece aqui? É o crente ali conversando com o Pai como se fosse um particular, onde que alguém estivesse perto, vai até achar que a pessoa é maluca, é doida, mas o que está acontecendo? É um particular que ele está tendo com o Pai. Quem já foi pequeno, eu nunca aprendi, não consegui aprender, mas algumas pessoas aprenderam. Era que ele chamava língua, acho que do P, que pessoas trocavam uma letra, se eu não me engano, a primeira letra de cada palavra e acrescentava o P. Algumas pessoas escreviam, outras só falavam. E aí quem não sabia não entendia aquilo ali. Mas quem sabia, brincava, zoava o outro sem o outro saber. Aqui é aquilo que você está conversando, a intimidade que você começa a ter com o Pai. Não é que você só vai falar em línguas com Deus, mas não, é quando você já chegou num ponto tão forte, tão alto ali com o Senhor, e aí você começa a falar em línguas, começa a falar numa língua que você nem mesmo entende. É aquilo que te atrai, aquilo quando o Espírito Santo te toma, e aí você começa a conversar com Deus, e é como se você tivesse aprendido ali aquele idioma novo, e você está ali conversando com o Senhor. A emoção é tão grande que é como você, quando está falando em outro idioma, você começa a falar num idioma, aprender, e quando você começa a falar, a ter a conversação, e aí você começa a gostar e falar assim, caramba, eu consegui, eu alcancei o nível mais alto. E é quando você alcança aquele nível mais alto e começa a conversar com o Senhor ali, naquela intimidade que só vocês vão se entender ali. O ponto 3. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Então, o falar em línguas, perdão, não é algo que foi lá só do dias do apóstolo, mas sim nos dias de hoje também. É algo que é importante, que é como eu estou falando. De repente, pode acontecer com você o que aconteceu com meu amigo, que ele começou a falar, ele falou em inglês, e aquela pessoa recebeu aquela mensagem, a resposta de Deus, através dele. O dom de língua é mais para edificar aquele que está falando do que a própria igreja que está à sua volta. Porque a própria igreja, a edificação para a igreja, como já foi dito, é quando vem a profecia, que a pessoa profetiza, que é a correção para aquelas pessoas, que é o aconselhamento de Deus, a exortação, que é diferente do dom de língua. Mas de repente você fez uma oração e falou assim, Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. Mas você tem aquela timidez e às vezes você não quer, fica assim, encabulado de alguém chegar até você para trazer essa resposta.
Como aquela pessoa, essa moça de repente estava meio assim, poxa, eu vou falar com alguém, eu estou meio assim, como que eu vou falar isso? É algo íntimo dela e ela não conseguia falar para ninguém, mas Deus falou, calma que eu vou resolver o seu problema. Que alguém vai trazer a resposta para você e ninguém que está à volta vai saber. Por quê? Porque nem a pessoa mesmo lembrava daquilo ali. Isso é tão interessante que Deus cuida tanto da gente que mesmo a gente na nossa timidez, Ele vai falar conosco sem ninguém mesmo precisar saber o que Ele está falando. É isso que acontece com os dons de língua. Hoje, infelizmente, algumas pessoas, em vez de buscá-lo, eu falo que, erroneamente, algumas pessoas imitam as outras, porque acham, porque pregam por aí que se você não falar em língua estranha, você ainda não foi batizado no Espírito Santo. E não é isso. Que você não é um crente pentecostal. Não é isso. Que a gente venha a entender esse batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver, não é por causa disso, você recebeu ou falou em línguas ou não. Você não é mais crente ou menos crente porque fala em línguas. É algo que você tem que buscar do seu coração para com Deus. Por quê? Porque o que acontece? Tem pessoas que às vezes estão mais tempo do que a outra na igreja e aí a outra consegue falar em línguas antes dela e ela começa, eu vou ter que imitar. Porque o cara tá todo... Eu trouxe essa pessoa para a igreja e essa pessoa está falando em línguas e eu ainda não consegui. Só que não faça isso não, meu irmão. Porque você está mentindo para o Espírito Santo, está mentindo para Deus. E o que você está fazendo? Abrindo uma brecha para o diabo entrar na sua vida. Quantos foram o que eu percebi isso na igreja que eu congrego, conversei com eles e hoje eles estão afastados da presença do Senhor. Por quê? Porque mentiram. E aí é uma brecha que você abre para o diabo entrar na sua vida. Porque lembre-se, Jesus bate a porta. Se você abrir, ele entra. O diabo, ele não vai bater na sua porta, ele não vai quebrar a sua porta, ele vai ficar à sua volta, te rodeando, bramando como um leão. E quando você abre uma brecha, ele entra. Ele entra que nem a água. Ele acha aquela brecha que nem a água, que está passando por um lugar, procurando uma brecha para sair. Só que o diabo é o contrário, ele não está procurando para sair, ele está procurando para entrar. E se você abrir essa brecha, ele entra e arrasa com a tua vida. E para você voltar para a presença do Senhor, é muito difícil. Amém? Espero que até aqui vocês estejam entendendo e amanhã estarei trazendo a conclusão dessa lição. Que o Senhor Jesus venha estar trazendo um ótimo dia para vocês e que abençoe a vida de cada um. Até amanhã.